Fala pessoal, vamos começar nossa live aqui com algum atraso e alguns problemas técnicos, mas já vamos iniciar aqui. Deixa eu só chamar o Valmir aqui. Só um instantinho. Aqui. Pá. Vamos lá. 3, 2, 1. Só convidar aqui. Agora Boa vai. noite. Boa noite. Tá me vendo? Agora sim. Ah, beleza. Isso aí, deu certo. Problemas técnicos. Ao vivo é assim mesmo. Muito bom. A Cíntia já tá por aí. Legal. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Isso aí. Tô bonito, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tô Tá chavoso. tranquilo. Ah, legal. Isso aí. Vamos começar aqui a live. Bom, para quem não nos conhece, né? Eu e o Valmir, nós estamos aí nessa jornada aí desde acho que 2018, 19, acredita que a gente se conheça. O Valmir, a gente se conheceu nas redes sociais, no LinkedIn. O Valmir, ele tem aí mais de 70 mil seguidores aí nas redes, né? Passando a mensagem aí, conversando com Deus. E aí a gente se conheceu, começou a conversar. Aí nesses períodos aí nós já fizemos bastante coisa juntos. Estamos fazendo algumas palestras aí pelo Brasil, né? Digamos assim. Aí eu também sou autor desse livro aqui, Quanto à Vida e a Esperança. Então, estamos nessa jornada, né? E conhecimento. O Valmir também é coach de vida, trabalha com liderança. E hoje vamos fazer uma live falando sobre família, né? Acho que é algo bem que nós temos aí hoje em dia uma precisa assim estruturar melhor as famílias, né? Falar sobre a importância, né, dos relacionamentos. Então hoje vamos fazer uma live sobre esse assunto. Já fizemos aí no passado, mas vamos voltar ativo aí, trazendo coisas boas, né? Isso aí, Valmir. Vai lá, pode ficar à vontade aí. Boa noite a todos. Como Só. o Sérgio eu sou o Valmir, sou coach de vida e a gente tem feito palestras, né? Sábado passado mesmo fizemos em São Paulo e no Jabaquara, então foi uma benção, foi muito receptivo a organização. As palestras foram abordadas aí, inteligência emocional, vida financeira e liderança em família. Então, é algo assim que nós sentimos que é o assunto atual hoje, né? Quando se fala de família, a gente vê todo dia nas redes sociais, meio de comunicação, a, as famílias destruturadas, famílias separadas, né? Muitas dores entre os familiares e é um assunto assim que é válido a gente colocar em pauta, tá conversando, tá tentando colocar nosso ponto de vista de forma positiva, onde com certeza quem estiver assistindo essa live agora ou depois absorver bastante coisa e colocar em prática, que é o nosso intuito. Então, nessa jornada, cada vez trazemos um tema diferente, no qual as pessoas possam sentir tocada, né? Sentir que existem soluções para todas as dificuldades que a vida assim nos coloca. Então, cabe a É nós correr isso. atrás. Eu, quanto o Sérgio, somos apaixonados pela espécie humana, onde nós buscamos sempre potencializar a vida alheia e nós queremos que as famílias estejam estruturadas, que consiga viver em paz, com harmonia, com amor, com saúde e paz. Esse é o nosso objetivo. Então, se quiser passar o escopo da palestra, Sérgio, da live, fica à vontade. Ah, legal. Não, vamos aqui nesse bate-papo, né? Acho que é legal. Uma coisa que eu queria começar com uma frase aqui que você falou na palestra, que nós fizemos no sábado passado, que eu achei muito legal. Você comentou, você fez, só para explicar, né? O Valmir fez uma palestra falando sobre o tema, a parte dele era a família, a minha era a inteligência emocional e o Lincoln era a educação financeira. E aí na palestra na sua, você falou uma frase do relacionamento com a sua esposa, né? E você falou assim, que no passado você explica melhor, né? Você fala assim, eu casei com você e eu vivo para você. Então eu queria que você contasse de novo essa história aqui
que eu achei muito legal, a gente estava comentando aqui em casa, né? A gente que viu a palestra também, minha esposa. Então, eu queria que você falasse um pouco de novo desse episódio, que acho que é legal a gente trazer para a gente. Assim, tudo na vida, né? Quando se começa algo, é, ela vai ganhando corpo, né? Vai ganhando maturidade. Então, eu lembro lá atrás, uns 15, 18 anos atrás, uma das conversas que eu estava tendo com minha esposa, a gente estava ali e eu falei, pessoal, eu vivo com você, não para você, né? Então, igual a questão de ciúmes, questão de ciúme nesse sentido, aí passou-se o tempo, né? Porque assim, a gente, quando está no casamento, a gente não está 24 horas com a pessoa, né? Nós temos nossa vida social, nós temos a nossa vida profissional, temos nossa rede de amizade, tem família, então, em muitos casos, o ciúmes ele acaba atrapalhando no quê, né? Às vezes aquele índice de possessividade, entendeu? Então, naquele momento eu disse para ela, eu vivo com você, não para você, né? E passou-se 15, 18, 20 anos, há um tempo atrás eu disse para ela, hoje, com maturidade, né? São mais de 27 anos casados, então assim, uma conversa com ela, hoje eu vivo para você, eu vivo para você. Então faz toda a diferença, porque hoje a minha maior motivação é estar em casa, estar com a família, estar com ela, estar com os filhos, né? Não tem aquela motivação mais de sair, né? Se não estar com a minha família. Eu gosto de sair sim, mas desde que esteja com a minha família. Então há essa diferença, né? Porque assim, no começo da relação, você está se conhecendo, você está se permitindo conhecer um outro, né? Então você acaba colocando umas prioridades que não seja a vida familiar totalmente. Então, com o passar do tempo, com a experiência, né, a vida vai te pedindo mais calma, mais leveza na vida. E hoje a minha maior motivação é estar dentro de casa, né? Estar com a família, assim, né? Só o fato de estar dentro de casa é tudo para mim, entendeu? Então, isso faz diferença na vida das pessoas. E só atinge esse ápice quando você tem a maturidade, quando você sabe o que realmente você quer, né, o que o casamento significa para você, o que a família significa para você. Quando você tem esse êxito positivo, é o sentimento que eu tenho hoje, né? Eu vivo para ela, eu vivo para eles. Tudo que eu faço em prol deles, né? Nunca deixou de fazer, mas hoje eu dou mais significado, né, nessa parte. Então foi essa discussão que nós tivemos há 18 anos atrás, depois vem essa frase, né? Hoje eu vivo com você, é o sentimento que eu tenho, vivo para ela. Né? Primeiro ela, segundo ela, depois outra cadeia, entendeu? Ah, tá certo. É legal isso, né? A gente, essa questão da gente realmente viver para a família, né? A maioria das pessoas, né? A gente só consegue ter uma estrutura forte mesmo na vida profissional, na vida. Até trouxe uma coisa que daqui a pouco eu vou mostrar. Mas é legal assim, porque sem a família a gente não tem estrutura para mais nada, né? E assim, uma coisa que eu até esperei aqui para falar, que eu acho que assim, é muito importante, na verdade, assim, né, o casamento, a família, a gente só consegue, na verdade, nas tribulações, né? Quando nós passamos momentos muito difíceis, que aí vem a prova, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, eu digo isso pelo que eu passei com a Sueli, né? A gente tá, né? Essa história está no livro, né? Que ela passou por uma cirurgia, ficou mais de 30 dias internada. E assim, só que isso a gente fez a gente crescer como casal, né? Então nós conseguimos aí, eu digo assim, até tem uma divisão aí no nosso casamento, né? E a gente, digo assim, foi antes e depois dessa internação dela, assim, a gente se fortaleceu muito como casal, né? Então, às vezes a gente passa momentos muito difíceis e sempre tem, né? Tribulações, coisas que a gente passa e isso acaba deixando a gente mais forte, né? Então, não só como casal, mas como família mesmo, né? Às vezes você passa algumas coisas com seus filhos, às vezes né? Com as pessoas que estão do seu lado e quando a gente encara isso como não um obstáculo, né? Mas encarando como um desafio, sabendo o momento certo que Deus direciona a gente. Então, é realmente assim, a gente passa por aquilo e a gente consegue superar e se torna mais forte, né? A vida é assim e num casamento, na família é assim, né? Então, eu vejo muito isso, a importância disso, né? Da gente conseguir superar esses momentos difíceis para poder ter uma vida melhor, né? Quando você frisa, né, que durante a sua internada, passando por cirurgia mais de 30 dias, significa que vocês adquiriram a maturidade, a aproximação com a dor.
Em muitos casos, a dor, ela dói no início, mas ela fortalece, ela junta as pessoas, né? Lógico que nós somos muito a favor de que a gente cresça, se evolua no amor, né? Mas nem sempre a vida é amor. A dor ela vem para provar para você que tem é o processo, você tem que passar por aquela dor, né? Enquanto a vida é esperança, enquanto a dor é esperança também, né? Então a gente tem que olhar por esse lado também, que a dor nos faz crescer, É, na dificuldade, né? Só na dificuldade que a nossa vida é transformada, né? Então nesse sentido a gente tem que entender que é um processo. Cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem uma história a passar nesse planeta Terra. Vai ter momento que vai ter dor, vai ter perda, né? Faz parte do processo, cada um tem sua dor, cada um tem sua vida a vivê-la, a passar fase por fase. E os empecilhos que vêm para nossas vidas, muitas pessoas elas desistem, né? Ela não segue em frente, não tem aquela força para seguir em frente, cair, levantar, que faz parte do processo da vida da gente. A gente vai crescer, a gente vai evoluir muito com isso. é Eu verdade. pego, por exemplo, na empresa, né? Eu assumi um outro setor, né? Agreguei mais um setor para meu desenvolvimento. Ali é muita quebra de cultura. Então, comecei do zero mesmo, né? Mostrar para as pessoas, estão sentindo muita dor, as pessoas estão sentindo dor, por quê? Porque ela está saindo da sua zona de conforto, está conhecendo algo novo. Eu já passei por esse processo. Então, para mim é fácil, mas para passar para as pessoas de que forma que nós vamos passar nessas etapas, cabe eu sentindo dor também, porque cada pessoa são diferentes, cada pessoa não está entendendo ainda o êxito do negócio, não consegue visualizar lá na frente como vai ser bom, como vai ser tranquilo, né? Eu falei, pessoal, eu estou chegando, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. Estando vocês comigo ou não, o negócio vai acontecer porque eu vou fazer vingar, né? Mas entenda que quando nós acabar o processo, vai ter uma mesa de ping-pong aqui, a gente vai jogar ping-pong, né? Então, né, entrando na parte da situação, para as pessoas entenderem que essa dor que eles estão sentindo agora não vai ser para frente, não vai ser para sempre, porque nada na nossa vida é eterno, né? Tudo que chega na nossa vida tem começo, meio e fim. E muitas vezes não é o fim, muitas vezes você tem que finalizar esse processo para começar uma nova etapa na sua vida. E a vida da gente, de família, também é isso, né? O seu filho vai ter problema, sua filha vai ter problema, seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua esposa, e você também vai causar problema, mas faz parte. A gente tem que ter maturidade para saber lidar com as diversidades que a vida nos coloca, né? É aprendizado. Tudo que a gente vive, né? Na dor, na tristeza, na alegria também, vai ser crescimento para nossa vida, né? Não vai ser algo assim que veio para tô sendo torturado, a vida está sendo injusta comigo, não. A vida não é injusta com você. Entenda também que nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Nós sabemos nós temos o livre-arbítrio e nós sabemos aonde nós podemos ir, aonde a gente pode estar. Basta a gente depender do que de nós mesmos, fazer o que plantar frutos bons para colher frutos bons, né? Se você quiser ter um jardim florido, você tem que saber aguar aquela planta, alimentar ela para que ela cresça e nasça bonita, né? E assim também é a nossa vida, é o nosso cotidiano, é o que nós emanamos para o mundo, é o que nós vamos receber em troca. Então, muitas vezes as pessoas cometem muitos erros, né? E acham que o que vem vai se tornar para você. Muitas vezes não. Às vezes um ente querido seu que está internado, está naquela enfermidade, é castigo? Não. É resultado das atitudes, das consequências que você criou. Então, eu enxergo por esse lado, entendeu? Assim, na verdade, assim, nós vivemos numa uma sociedade assim muito estressante, né? E isso assim, a família, ela assim, é como eu estava falando no começo, ela é a base de tudo, né, pra gente seguir. Só que assim, às vezes a gente tem que administrar as nossas emoções dentro de casa também, né? Então, às vezes assim, não é porque eu falo assim por mim, assim, eu tenho uma família, graças a Deus, abençoada, como muitas pessoas têm. Mas assim, muitas vezes a gente precisa aprender a administrar as nossas emoções, o nosso orgulho, né? Então eu brinco bastante às vezes em casa, assim, que tem momentos às vezes você acaba escapando, um momento de, né, de nervoso, tudo. E às vezes a gente tem que equilibrar, né? Quando você vai falar com seu filho, com a sua esposa. Às vezes o orgulho, né? A gente tem que às vezes deixar um pouco o orgulho de lado também, né? Porque o orgulho ele fere muito, às vezes assim, só o fato de você às vezes pedir por favor pro seu filho, pedir obrigado para falar obrigado para sua esposa. Que a gente acostuma, né, com aquela rotina maluca de
chega estressado e já vai falando as coisas. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Isso é um exercício, né? Porque não é que eu tô falando isso que eu sou, assim, 100%, né? Aquele cara... Mas, assim, quando a gente tem que sempre se policiar, né? Assim, como filho, como pai, como irmão, né? Como a gente tá falando de família, né? Aprender a viver dessa forma, né? Acho que a gente tirar o orgulho, pedir por favor, falar obrigado. Então, essas coisas eu acho que é muito importante assim no relacionamento, né? Eu tenho estudado muito isso, né? Desenvolvimento humano e tenho estudado isso, né? Se a gente tem que lidar primeiro com as nossas emoções, aprender a lidar com as nossas emoções e a gente implantar isso, né? Não digo implantar, mas a palavra é a gente é, colocar isso em prática, né? Na nossa vida familiar, né? Então, passamos por muitas lutas, mas quando a gente tem uma base forte, né, na nossa família, dentro de casa, as outras coisas a gente consegue superar, né? Você consegue ir para a empresa bem, você consegue fazer seus trabalhos bem, consegue estudar bem, mas quando a gente não está com a nossa família, com a nossa base ali estruturada, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Mas muitas das nossas ações se depende de nós mesmos, né, realizarmos isso para a gente ter uma estrutura familiar boa, né? Você disse algo assim que eu vou apenas fazer uma correção. Nós nunca seremos 100%. 100% é só Deus, né? É. Então, é fato. A gente luta todos os dias para que vivemos um dia de cada vez e que sempre o amanhã seja melhor que o hoje. Tem uma frase de um filme, né, que fala o seguinte, né? Acho que retroceder sim, render-se jamais, né? É uma frase assim que eu não entendia muito bem, mas agora conversando, me veio uma analogia, a gente tem que render sim. Tem alguns casos que tem que se render, né? Por exemplo, numa relação, né? Você quer amar ou você quer ter razão, né? Então, de repente, você tem que render. Se rende que você não é capaz daquilo, que você fracassou, e só assim que você aprende, só assim que você vai evoluir, vai Uhum. crescer como ser humano, né? Nós não conseguimos viver sozinhos no meio dessa sociedade. Você pode mudar por dentro de uma mata fechada, mas você não vai conseguir viver para todo o resto da sua vida ali sozinho. Nós temos que entender que nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos dores, nós temos emoções, e no qual muitas vezes a gente, ao se relacionar com os filhos, se chegou do dado, você acaba descontando neles. Eu volto a dizer, nós não temos a capacidade de pegar nossos problemas profissionais, colocar na caixinha, deixar no portão da sua casa e entrar sem esses problemas. Como também na empresa. Você tem vários problemas particulares, você não vai colocar seus problemas nessa caixinha e entrar para trabalhar. Você tem que ter alta capacidade, saber gerenciar e separar o lado pessoal do profissional. Lembrando que o pessoal seu está linkado ao profissional e o profissional está linkado na sua vida. Muitas relações que você tem dentro da empresa, você se relaciona dentro da sua casa e vice-versa. Então, nós temos que ser maduro para saber separar essas duas situações para que nós não possamos magoar pessoas profissionais que estão no nosso meio, como também nós não podemos magoar nossos entes queridos que está conosco, né? Porque eles não têm culpa de nada. Se você teve um dia mal, se você não teve um dia muito produtivo, não é descontando neles que vai resolver o seu problema. De repente, uma boa conversa, né? Você dialogar, chegar em casa, pedir o ouvido emprestado de alguma pessoa da sua casa, ó, você não precisa me falar nada, você não vai entender nada que eu estou falando, só me ouve, né? Então despeja. Despeja que vai fazer bem para você. Diferente na empresa. Nem todas as pessoas você pode despejar seus problemas pessoais com ela. Ela pode, de repente, usar isso contra você. Então, ontem eu dei a palavra na igreja, uma das frases que eu disse foi o seguinte: a vida é uma arte, a gente tem que saber driblar ela para vencer todos os dias, porque nós não conseguiremos jamais andar em linha reta, né? Você vai se deparar que você vai bater no poste, você vai bater na árvore. Então, é a mesma coisa, você tem que ter no jogo de cintura, saber dançar a música, né? Se toca rock, você vai dançar rock, se tocar samba, você vai dançar samba, e assim vai sucessivamente. E assim faz parte da vida, faz parte para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade, né? De saber lidar com as emoções que a vida te coloca em cenas da sua vida, seja no contato com seu filho, seja no relacionamento com a sua esposa.
o vizinho, enfim, é uma sucessão de coisas. Então, a gente tem que ter esse hábito, colocar em prática, e saber que para liderar uma família não é tão fácil, né? Não é só casar, adquirir bens e vai ter as dificuldades. E você está preparado para enfrentar as diversidades que a gente coloca? Então, é fazer essa analogia. É verdade. Aí você falou dessa questão pessoal e profissional, né? Que assim, é interessante a gente saber lidar muito com isso, né? Com essa questão. Como eu falei, a gente vive num mundo bastante estressante, então a gente tem que saber chegar em casa e separar essas coisas, né? Até eu até comentei acho que na palestra, eu também estava dando um exemplo, né, da gente lidar com as nossas emoções. Eu falei o exemplo da minha esposa da Sueli, que ela dá aula, né? Então, assim, tem dia que ela chega em casa, ela não tá bem, mas eu, assim, como a gente já conhece um ao outro, né? Eu sei aquele dia que ela não tá bem, então eu sei lidar ali com as emoções dela. Eu sei que às vezes a pessoa chega e fala uma palavra, mas você sabe que não é com você, né? Porque às vezes a pessoa ela teve um dia difícil e você tem que ter aquela sabedoria, não falar isso, a pessoa tá assim, mas é o que ela passou durante o dia que estressou ela, não é você que tá, né? Então, às vezes você sente assim a energia, como as pessoas estão, como que tá. E pode acontecer o contrário também, né? Você também chegar em casa com uma energia e a pessoa tá com outra. E esses conflitos acontecem, né? Então, é nesse momento que às vezes a gente tem que ir lá contar até 10, contar até 5, né? Respira fundo. E quando vem essa questão que eu falei do orgulho, às vezes de pedir desculpa, ou às vezes você segura ali aqueles 5 minutos e fala, não, não vou ficar discutindo sobre isso, né? Que às vezes é uma coisa banal que leva para uma discussão maior, né? Então, acho que é legal isso, a gente ter essa sensibilidade, né? Como família, né? A gente ter isso acho que enriquece bastante, né? E às vezes assim, uma coisa que eu acho legal, assim, né, Valmir, que eu gosto de praticar muito isso, é você sabe, aprender a ouvir muito as pessoas. Mas assim, aprender a ouvir mesmo não é com o celular na mão, né? Você parar e ouvir o que a pessoa está falando. Então, às vezes eu uso muito o exemplo do meu filho, né? Que a gente tem uma proximidade muito grande assim também. Às vezes ele está falando algum assunto alguma coisa do mundo dele, né? Uma criança de 11 anos, né? Começa a falar alguma coisa de filme, alguma coisa. Mas eu paro ali para ouvir e fico ali, né? Aquela concentração de ouvir mesmo, porque isso te traz a proximidade com a pessoa, né? Você entra no mundo da pessoa, ou então a minha esposa, minha filha, começa a falar alguma coisa da escola, então você para ouvir, mesmo que aquele assunto para você pode não ser importante, mas para a pessoa, para ela estar falando é. Então é legal a gente trazer essa concepção assim, porque isso ajuda muito assim no nosso relacionamento, a gente ouvir, porque às vezes você para ouvir e tá ouvindo, tá dando atenção realmente, né? Uma coisa que acho que é muito legal isso. Eu procuro praticar muito isso também. Trago isso no dia a dia, assim, acho que ajuda muito nos nossos relacionamentos, né? Sem dúvida, assim, isso acontece porque quando deu um boom na velocidade, quando deu um boom na informação, tecnologia, hoje nós temos a capacidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Só que a gente tem que ser muito atento a isso, porque muitas vezes, como você falou, né, um diálogo de você ter com a sua esposa, muitas vezes você está mexendo no celular, muitas vezes você está fazendo outras coisas. Não, é desligar, né? Vamos conversar, vamos É, tirar tudo que nos interte, que tira nossa atenção, e vamos dar atenção mesmo, do olho no olho, né? Acho que as famílias estão se perdendo isso, né? Perdendo o diálogo, né? De conversar. Se as famílias tivessem mais paciência para saber discutir de que forma a vida está sendo na vida do homem, na vida da mulher, na vida dos filhos, salvaria-se muitas separações, né? Traria mais harmonia para dentro do lar. Então, o diálogo ele é muito importante, né? Doa quem doer, tem que chegar e discutir, expor a verdade. E é a mesma coisa, né? A gente tem um trabalho, né? A gente pede muito feedback, né, do trabalho, como está sendo. A gente faz aquela técnica do 5 porquê, enfim, usa várias técnicas para atingir o objetivo, mas falhamos dentro de casa nesse sentido, né? Às vezes você está com problema, você acha que você vai resolver sozinho. A é, vida não se resolve sozinho, existe homem e mulher. Tem que compartilhar o que você tem, se é dor, se é tristeza, se é alegria, tem que ser compartilhado com os dois ali. Os dois têm que chegar no bom senso, né? E eu vou mais além. Às vezes, se você e sua esposa não resolvam, faça uma votação, né? Faça uma votação da é, sua família, né? O filho, né?
uma votação ali, quem vai escolher, você vai traçar o objetivo, vai traçar a meta e vai resolver. Então, isso é fundamental. É isso que a gente precisa adotar dentro da vida da gente, se as pessoas que estão nos assistindo perderam essa essência, coloquem em prática, né, o diálogo acima de tudo. Muitas vezes nós vivemos muito na era digital, na correria, na aceleração, depois eu falo com você, né? Então, a gente tem que fazer mais isso, né? Se preocupar com o outro, buscando informação, dando informação. Outro ponto também, né, de você, tá até pensando, nossa, quanto tempo eu não falo no telefone, né? Só mensagem, né? Você não consegue É, ouvir a voz do outro lado. Então, uma ligação durante o dia é importante, né? Se ligar, saber como é que tá, né? Isso dá você manda uma bandeira dizendo assim, ó, eu estou pensando em você, né? Eu senti sua falta, um oi seu, uma boa tarde, bom dia, ouvindo mesmo, que não seja ouvir, mas por telefone faz toda a diferença para a nossa vida. Então, a tecnologia ela nos ajuda, mas se não tomar cuidado, ela acaba afastando as pessoas que dormem junto, que moram na mesma casa, né? Tem que trabalhar por é, esse lado também. é verdade. Você até falou assim, eu achei engraçado aqui, até fiquei pensando, né? Falou assim, às vezes a gente na empresa faz o, sei lá, análise 360, não sei o quê, pede feedback, mas tipo assim, você já pediu feedback para sua esposa, né? Você tem coragem de pedir feedback. Então, assim, às vezes é uma coisa aí pra gente pensar, né? Fala assim, oi, como que eu tô em casa, né? Como que eu... Me dá um feedback aí como marido, como pai, né? Então, de repente, é interessante você praticar isso, né? Assim, claro, a gente brinca assim, mas às vezes numa conversa aí, informal, depende da intimidade que a gente tem também, assim, mas às vezes é interessante, né, a gente falar, né, como que a gente tá aí no dia a dia, nas coisas, né, na vivência. Claro que a gente sabe, né, no fundo a gente sempre sabe, né, mas é legal isso, a gente ter essa conversa mesmo, né, para poder dar um retorno. Porque, assim, às vezes eu falo assim, né, muito. A minha esposa, a gente fala assim, né? Fala, às vezes você devia seguir esse caminho, né? Às vezes você faz essa. Vai por aqui, por ali. De repente a pessoa. Porque assim, cada um tem um nível de instrução, né? E às vezes a gente consegue. A gente tem uma visão também. Como a gente vive muitos anos juntos, você acaba tendo uma visão da pessoa, né? Como você pode ajudá-la também. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas às vezes você consegue ter uma visão, você fala, ó, de repente você faz isso, estuda isso, né? Ó, acho que isso vai te ajudar a melhorar profissionalmente, pessoalmente, né? Então, a gente, assim, eu mesmo vejo muita coisa para melhorar, né? Como pessoa, né? Como estudando mesmo, vendo vídeos, coisas. E aí eu, assim, eu sempre falo, ó, nossa, esse vídeo aqui é super legal, olha isso aqui, que bacana que eu assisti. Então, ó, eu assisti isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Então, às vezes são coisas que você acha que é importante para você e pode ajudar as pessoas também, né, que estão do seu lado, né? É assim, né? É um pouco relativo quando nós vamos dar dica para nosso cônjuge. Olha, assista esse vídeo aqui, porque de repente você tem que ir com muita cautela, porque você vai naquela empolgação de dar essa dica, mas a vibe dela é outra, né? O filme, o que você gosta de assistir, é algo seu, né? E ela respeita isso. Talvez naquela empolgação a gente começa a ver lá na frente é o resultado que vai dar, você começa aí a pessoa não dá a mínima, você se frustra, chateia, né? Não, mas não pode chatear, faz parte, né? Aquilo faz parte do processo, né? Nem todo mundo Verdade. gosta de maçã, né? Nem todo mundo É, gosta da laranja. Tem gente que gosta de limão. Fazer o quê? Tem gente que gosta de comer giló. Faz parte, né? Então, assim, tem que sim compartilhar. Se é bom para você, compartilha. Se a pessoa aceitou e vai ser útil, legal, foi útil. Mas se não aceitou também, está tudo certo, né? A vida segue, a vida continua. Não podemos nos frustrar com isso. Nós temos que ser maduros, saber que cada um tem um gosto, né? Cada um tem uma visão da vida. E aí vai chegar um ponto que vocês vão gostar da laranja, ela também vai gostar da laranja. Enquanto isso, a gente vai respeitar as diversidades, né? Vai se respeitando assim o que a vida te propõe, né? Porque é muito relativo isso, né? Às vezes você está reclamando, você não gosta nada do que eu gosto, mas ela é obrigada a gostar de tudo que você gosta? Não, ela não é é, obrigada, né? Se eu não gosto, eu respeito, né?
Quando você se coloca que respeita aquilo, já é fundamental. A pessoa não vai não vai ficar triste, né, por aquilo, né? E ela não vai gostar do que você gosta, né? Vocês são diferentes, né? Nunca vocês vão ser igual. Deus uniu duas pessoas que caminhavam em caminhos opostos, uniu os dois para que os dois tentem uma aproximação o mais possível para ter uma vida harmônica, uma vida de amor, de respeito, de cumplicidade, de parceria, né? Então, não é da noite para o dia que isso acontece. Tem muitas pessoas que não têm força para encarar os 3 primeiros anos do casamento, né? Existe uma fase, quando é a mesma coisa quando que nem hoje, né? Se nós voltarmos para a faculdade, voltar para a escola, a gente tem que entender que durante 6 meses nós vamos patinar. Nós vamos patinar e patinar feio. Até você buscar o conhecimento mesmo. Um exemplo, né? Quando você sai de férias, você volta, você lembra da senha do seu computador? Se você não marcou? Né? Algumas telas do sistema ali, você não vai conseguir entrar. Então, deixa marcado na folhinha de pão ali, porque, né, você vai esquecer. E assim é a vida, né? Assim é o relacionamento, né? Depois de 3 anos, você começou... Porque o nosso cérebro aprende com repetições, né? Então, quanto mais você repete as coisas tendem a dar certo. E assim é a vida, é repetições, vai ter hora que ela vai te cobrar de algo, né? E você tem que colocar na cabeça para você mudar, né? Ontem eu cheguei de serviço, a minha esposa, mas quantas vezes eu falo para você não usar minha toalha? Aí você pensa, puxa, é verdade. Né? Eu vou fazer, você vai lá e faz de novo, ela vai te cobrar. Né? Então, chegou a hora que ou ela vai se cansar, tá bom, daí, ou você vai se tocar e vai mudar a toalha, tá do lado da outra. Né? Vem Então, aquela, faz parte. vem aquela, vem Faz parte aquela voz, né? Já vem aquela voz assim na sua cabeça, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer pegar a toalha, né? Mas você fala assim assim, realmente no começo, né? Do casamento ali, quando você está começando a família, né? É muito natural, porque você vem de uma cultura diferente, às vezes você vem, sua família de onde você cresceu, com seus pais, né? É, muito diferente da família do outro. Por mais que as pessoas se pareçam, a gente fala acho que é tudo igual, mas cada um tem uma cultura, né? Cada um tem uma cultura de dormir, com a luz acesa, tá mais claro, tá mais escuro. E às vezes e quando você chega, começa a conviver ali junto, né? Começam a vir as diferenças. Então, tem que aprender a respeitar aquelas diferenças. Ou, assim, na verdade, eu acho que na verdade eu posso estar errado, né? Mas às vezes não é nem você respeitar, mas você ceder, né? Porque é você ceder um pouco daquilo que você é, daquela sua formação para outra pessoa, porque você tem que você não vai ser do seu jeito para sempre, né? Então, para você conviver com a pessoa, você vai ter que ceder um pouco daquelas suas atitudes, da sua forma de você falar, das coisas que você acha que é certo, né? Então, o casamento, na verdade, é você ceder, né? Você ceder um pouco mais e aceitar a pessoa do jeito que ela é também, e é dos dois lados, eu acho que tem que ceder. E assim a família vai construindo, né? Aí constrói uma nova família, uma nova formação com outros costumes, né? Mas acho que para a gente superar não, vencer esses 3 primeiros anos aí de casamento, acho que é muito importante isso, para depois você dar base para os seus filhos, né? Porque assim, quando você inicia um casamento, né, você está adquirindo uma família, primeiro você tem que se desligar do que era a sua vida de solteiro, né? Eu lembro quando eu voltei do salão de festa, né, que eu fui casado, eu deitei na cama assim, olhando pro céu e várias perguntas, né? O que eu fiz, como vai ser, e agora não posso voltar atrás, né? Então, não que é arrependimento, pelo contrário, é, é o susto que o novo te dá. É, Mas quando você começa a entrar nessa situação, você tem que entender o seguinte: relacionamento nada mais é do que você se permitir aprender, porque nós vemos, nós temos, nós trazemos os costumes dos nossos pais, querendo ou não, nós trazemos, né? Porque são duas coisas que eu falo: ninguém te ensina a ser pai, ninguém te ensina a ser marido, né? Isso aí você vai aprender sozinho com sua parceira e com o convívio com as pessoas ali dentro da sua casa. Você vai aprender tudo ali. Mas, querendo ou não, você traz alguns exemplos que não é positivo para a sua vida, a forma que seus pais convivem. Tudo bem, eles são felizes dessa maneira. Mas você tem que estar, você vai estar com outra pessoa, então é se permitir, é abrir para aprender mesmo, né?
vai ter situações que vocês vão ter conflito, né? Vai ter divergência de informação, divergência de tudo. Então você tem que sentar, às vezes, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, discutir aquilo. Talvez você vai tentar ir para o lado esquerdo, ou ir para o lado direito, mas as coisas precisam se acertar. É uma coisa, né? Imagina engenheiros, quando vai projetar uma casa, projetar um carro, você acha que não há divergência ali entre eles para construir aquela casa, aquele automóvel? Assim também é a relação. A gente tem que entender que nós não somos donos da verdade. Porque muitas vezes, dentro do casamento, o homem ele quer ditar regra tudo, né? É só você... Hoje mesmo estava lendo, estava assistindo a história de José, né? Então você pega naquela época lá, só o homem que mandava em tudo, né? O homem tinha autonomia, né? Hoje não, hoje a gente vive uma vida mais diversificada, né? Hoje o poder feminino cresceu bastante, a mulher é independente hoje, né? Tanto casada como solteira, ela tem sua própria independência. Então a gente tem que entender que a gente tem que se permitir a conhecer e ver o novo, porque você entrar na relação e pensar como antigo, que você é o homem de casa, você tem que sair para trabalhar, você tem que fazer tudo dentro de casa, né? Hoje não, hoje tem que compartilhar isso. Tem que compartilhar, cada um tem sua função. Vai ter dia que a sua esposa vai fazer mercado, tem dia que ela vai pagar água e luz, né? Então tá tudo certo. Então a gente tem que entender isso. E é difícil entrar isso na cabeça de alguns homens de hoje, né? As pessoas não aceitam isso. Acham que eles são donos da verdade. Assim, na verdade, isso que você falou é interessante. Também lembrou de uma coisa, quando você fala assim, né? Às vezes, assim, antigamente as pessoas, o homem, assim, acho que há muitos anos, né? Já o homem tinha aquele papel realmente de ser total a pessoa autoritária em casa, tudo, né? Mas pega às vezes a nova geração dos nossos pais, talvez nossos pais já não lavavam, nosso pai, né? Não lavava louça, não fazia comida. Aí já vem essa geração aí dos anos, acho que dos anos 90 para cá, né? Já mudou bastante. Aí o pessoal foi casando nessa faixa de idade e vai mudando, né? Então vai mudando esse papel dentro de casa, né? De companheirismo, né? E essas coisas que a gente estava falando, né? Às vezes esses conflitos, assim, as pessoas têm que aceitar, né? Tudo isso, ajudar a esposa realmente naquilo que é necessário no dia a dia, porque as coisas mudaram, né? Então isso é muito importante. E às vezes você falou assim, outra coisa que eu lembrei da mulher, né? Antigamente a mulher não trabalhava fora, né? Raras exceções, né? E hoje em dia a mulher tem muito essa questão também, né? Do reconhecimento, né? As mulheres exercem um papel lá fora que eles ganham mais que o marido, né? Tem a questão de toda uma idade também, né? De se sentir aceito, né? Então, às vezes tem que chegar uma hora tem que decidir ali entre a carreira e ser mãe. Então, são muitas coisas que acontecem, muitos conflitos, né? Estava lendo uma matéria outro dia e falando sobre ansiedade, né? E falando sobre a ansiedade das mulheres. Aí eles fazem uma comparação que as mulheres no começo do século XX, né, elas tinham uma ansiedade que era para ver se os filhos dela iam crescer e sobreviver, né? Porque essas crianças morriam muitas crianças, taxa de natalidade, né? E hoje em dia não, hoje em dia a ansiedade é para ver se as mulheres elas vão ser aceitas, se vai conseguir, né, exercer ali o que fez na faculdade. Então, você vê como as coisas mudam, né, durante o tempo. E às vezes nós como homens, como família, né, a gente tem uma família, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Chega uma determinada momento ali que a mulher tem filho, ela vai ter o casal vai ter que deixar o filho de repente na creche, tomar essa decisão, né? Então, são coisas que realmente nós temos que pensar e ajudar a nossas esposas, a gente se ajudar como família, né? É muito importante isso. Eu vejo, já vi tanto em filme quanto na vida real, né? Que a pessoa assim, tô indo embora. Isso não é pra mim não, imagina eu ter que limpar cocô de criança, ter que lavar louça, ter que varrer chão, isso não é pra mim não, vou embora. Então, assim, é, as pessoas têm que entender onde ela vai entrar, né? Qual a transformação que vai ser a vida dela. As pessoas falam, não nasci para isso. Claro que nasceu. Para o mundo multiplicar, você precisa se relacionar, você precisa ter uma família, né? Então, a gente tem que entender que não é na época antiga que o homem não limpava uma criança, não cuidava da criança, tudo era a mulher que fazia, né? Tem mulher hoje que
que eu acho um pecado. Ela programa quando vai ter um filho. Eu primeiro vou estabilizar minha vida para depois ter um filho. Só que ela já fez errado. Ela casou, ela não comprou a casa dela, né? Primeiro ela compra o carro, né? E o filho fica para a última instância. Aí vai passando o tempo, pode ser que não sabe, não conhece o seu organismo, sua saúde, se está apto a ter filho, ou o seu tempo vai ser saudável. É mais ou menos nesse sentido. Você com 50 anos de idade, você compraria sua casa própria? A não Que ser que são você, coisas. a não ser que você tenha dinheiro à vista para pagar. Né? Porque se você for fazer um financiamento hoje, quanto? Vai ser 10, 20, 25 anos? Você vai É, usufruir dessa casa? não, né? Tem que ser pai com uns 45, 50 anos. Você vai conseguir acompanhar todo o processo do seu filho? Então, existe prazo de validade para isso também. Existe tempo, né? Quanto mais eu falo, eu sou abençoado porque eu tenho 40, amanhã eu faço 45 anos e Amanhã, né? amanhã. Vai, vai. Ele tem um filho de 25, um 17, um de 11. Eu consigo acompanhar o processo deles, na evolução dele, falar a mesma língua, falar a gíria que eles falam. Né? Então, isso é satisfatório. Agora você tem, o pai tem 50 anos, o filho tem 2, 3 anos. Aí ele É. está aqui, daqui a pouco você está com 60 e ele está com 10. O tempo dele é diferente, então você vai ficar perdido, você vai ficar para trás. Então, assim, eu volto a falar. Viver é uma arte e tem que saber derivar a vida, né? É. São vários pontos, né? Vários pontos. Só que a vida, né? A vida familiar, a vida dentro de casa, você não consegue colocar um procedimento assim, escrever no caderno, numa planilha, como você faz na empresa. Não. Na empresa, você perguntar para o... Pode A falar. gente, assim, não, pode continuar. Eu até falei que eu trouxe um negócio que é, assim, talvez você já tenha visto, não sei se vai dar para mostrar aqui, ó. Acho que está um pouco claro, mas isso aqui é interessante, que é talvez você já tenha visto, acho que a luz está um pouco, que é na Tá, é verdade assim, aqui, ó, a roda da vida, né? Que aqui tem vários pontos, né? Profissional, pessoal, familiar. Eu gosto muito disso aqui, né? E você tem que ajustar não, né? Você tem que dar atenção para cada um desses pontos aqui da sua vida, né? Então, tem o profissional, você tem que avaliar como está a sua vida profissional, tá legal? Você está tendo um bom feedback, né? Eu tenho aqui a vida, a saúde física, né? Então você tem que avaliar, como que está a sua saúde, né? Você está fazendo a sua, os seus exames médicos, né? Então tudo isso são coisas que a gente vai avaliando, né? E a vida familiar, ela tem que estar aqui, ó, né? Nesse ponto aqui também, que aqui conforme, quanto mais isso aumenta, melhor, né? Então eu acho isso muito legal, esse mapa aqui. É que são ferramentas, né? Que a gente utiliza, né? E assim, é como você falou, não tem um manual, mas assim, tem coisas que a gente tem que dar importância, né? Porque quando você dá importância ali na base, que é a família, aí, como eu já falei, né? A vida profissional, a vida financeira, a vida, sua saúde e bem-estar, né? Como que você vai cuidar da sua saúde se você está com uma preocupação na família, né? Então, às vezes são coisas que você tem que estar tudo alinhado ali para deixar sua vida fluindo de uma forma legal, né? de fato, assim, essa roda da vida eu uso muito nos processos de coaching. Sempre nas primeiras sessões eu uso muito ela. Uhum. Né? E vendo a roda da vida, dá para fazer dentro de casa também, né? Você Tá. colocar ali, né? Quantas vezes você Uhum. está usando a toalha da sua esposa, quantas vezes você dá descarga, entendeu? É Brincadeira à verdade. parte. Mas é assim, dá para você, com analogia, encaixar, porque ali você consegue medir o seu índice de assertividade, né? Uhum. Diminuir os erros no relacionamento é uma saúde para o relacionamento, né? Então, muitos erros nossos acaba, acaba sobrecarregando o outro. Então, a gente tem que buscar sempre assertividade, lembrando que nós vamos errar bastante, mas era um erro consciente, né? Saber que é um erro humano, não um erro com segundas intenções, no qual isso impacta muito o relacionamento das pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ter essa preocupação, para que possamos cada vez mais entramos de mão dada, vamos sair de mão dada desse relacionamento, né? Sim, bem disse, né? Até que a morte nos separe. Então,
Quem pode separar um casal é Deus, né? Não são as pessoas. Exato. Legal. Bacana. A gente está saindo aqui para acho que quase 50 minutos de live. Você quer fazer as considerações finais? Falar mais alguma coisa que você acha aí que é importante, que a gente não tenha falado? Bom, eu quero agradecer, né, assim, esse tema muito rico, né, de informações. A gente usa a nossa experiência própria e compartilha do mesmo sentimento para as pessoas, que as pessoas que nos assistiram, que vão assistir depois, que vai ficar gravado, possa refletir do que nós estamos conversando e possa, se fizer sentido para as pessoas, colocar em prática, né, para que a gente possa ter uma vida melhor como família, como pai, como filho, como esposo, como profissional. E vamos agora buscar fazer mais lives, mais vezes, para que a gente possa trazer mais outros conteúdos, né, estar ativo na mídia social e levando um pouco do nosso conhecimento para as pessoas que nos seguem, tanto eu quanto o Sérgio. Então, obrigado às pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois. Gratidão pela vida de vocês e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Vamos programar essa semana para a gente fazer mais uma live na próxima semana Bom, aí. sim. Assim, o que eu tenho para falar, assim, né, como a gente tá finalizando, assim, em questão da família, né? Acho que, como eu já falei, né, é algo muito importante. E assim, eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem boa por onde a gente passa, né? Para a gente construir boas relações, para a gente ter uma família abençoada, tudo isso a gente precisa deixar coisas boas, né, e fazer coisas que deixem as pessoas orgulhosas. Então, assim, a gente tem que pensar, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, o que seu filho vai pensar, né? Como que a sua esposa te vê fazendo isso, né? Como que Deus te vê fazendo isso. Então, assim, eu acho que é muito importante fazer coisas que deixem as pessoas orgulhosas e os nossos familiares. E, assim, pregar realmente o respeito, quebrar a questão do orgulho. Acho que muito importante essa questão que eu comentei da gente ter esse cuidado nas palavras, né? Quando a gente for pedir, quebrar o orgulho, pedir obrigado, por favor, né? Agradecer, pensar duas vezes, quando está num momento nervoso, realmente pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Então, acho que é isso que eu tenho para falar, assim, a gente realmente colocar um foco nisso, né? Porque nós somos de carne e osso e temos passamos por desafios todos os dias, mas, assim, a gente aprender a ter esse respeito um pelo outro, né? Pelas pessoas, acho que é muito importante aí pra gente no dia a dia, né? Acho que é legal isso. É assim, né? Tem aquela frase, né? Ser pai não é para descer no paraíso, né? Ser pai é para viver no paraíso. É, Então, isso tem grande diferença, né? Então, que as pessoas possam se conscientizar e saber o tesouro que é ter uma família. Muita gente é que não isso. tem e sempre quis ter, mas a oportunidade passou e as pessoas não abraçou. É isso. É isso aí. Beleza. Só deixar aqui nosso contato, eu e o Valmir, nós estamos fazendo algumas palestras aqui em São Paulo. Se quiserem conhecer um pouco mais, pode mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Tem o nosso site também, que chama SV Treina. Eu vou colocar na descrição, né? svtreinamentos.com. Então, de repente, se você quiser uma palestra na sua escola, na sua igreja, né? Nós falamos aí sobre foco de liderança e inteligência emocional, tá? Então, fica aí a dica aí pra gente e tenham todos uma semana abençoada. Agradecemos aí a participação, todos que entraram. Um grande abraço, uma ótima semana. E Valmir, feliz aniversário antecipado aí amanhã. Beleza, um grande abraço. Fiquem com Deus.